caríssimos irmãos e irmãs, com a proximidade do final do ano litúrgico, tendo em vista nos preparar em nosso coração para a solenidade de Cristo, Rei do Universo, a liturgia da palavra deste 33º domingo comum nos traz para a nossa meditação o discurso escatológico de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho nos apresenta uma cena comum. Algumas pessoas que estavam junto de nosso Senhor Jesus Cristo admiravam-se da beleza do Templo de Jerusalém e também da riqueza de ofertas, que ali se apresentavam. E a essa observação superficial, nosso Senhor Jesus Cristo, então, reage com uma profecia relacionada com a destruição do Templo de Jerusalém. Duas perguntas são feitas a nosso Senhor Jesus Cristo. Uma primeira a respeito da data, ou seja, quando aconteceriam esses eventos, e uma outra pergunta seria feita também por essas pessoas a respeito dos sinais que precederiam esses acontecimentos. Observemos que nosso Senhor, ele não responde à primeira pergunta, aquela relacionada à data em que esses eventos aconteceriam, mas sim com os eventos que precederiam este acontecimento. E nosso Senhor tem uma intenção bem clara a respeito disso. Tem em vista exatamente fazer com que os discípulos compreendam a importância de saber interpretar corretamente os sinais dos tempos para poder então compreender o sentido da história e da vida. A primeira advertência que Jesus dirige aos discípulos está relacionada com a possibilidade de serem enganados por falsos pregadores. Então, o engano mais perigoso é exatamente o de não reconhecerem a presença do próprio Salvador na história, e o perigo de errar diz respeito quer às pessoas, quer aos tempos. Então, os discípulos, de acordo com o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, devem ser capazes de discernir entre o autêntico pregador e o falso pregador, recusando-se a seguir qualquer vento de doutrina, qualquer crença que não seja conforme aos ensinamentos do próprio Senhor. Há depois um período especial que é caracterizado pela catástrofe. Então, ouvindo falar de guerras, de revoltas, alguns podem pensar ou levar a pensar assim, serem levados a pensar assim, que já se trata então de eventos que sinalizam o fim do mundo, ou seja, que o fim do mundo está próximo, e com isso acabam gerando um pânico na sociedade, criando aí falsas perspectivas na cabeça das pessoas. Jesus, é claro, ele deixa este ensinamento: não vos alarmeis. É inevitável, evidentemente, que haja perturbações históricas, então terremotos, fomes, epidemias, tudo isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta no Evangelho. Mas isto ainda não significa automaticamente que o fim esteja próximo. Mas o pior de Jesus será a perseguição contra os que creem nele. Precisamente por causa do nome de Jesus, os seus discípulos serão levados aos tribunais, às prisões, à presença dos governantes e daí lançados nas cadeias. Os maus, meus prezados irmãos e irmãs, eles não suportam os bons. Dirá nosso Senhor: se o mundo vos aborrece, sabei que aborreceu primeiro a mim. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também a vós vos perseguirão. Essas palavras de nosso Jesus Cristo estão no capítulo 15 do Evangelho de São João. Então, é na fidelidade dos justos diante das perseguições que reluz de modo especial a glória de Deus. Errôneo seria pensar que durante tempos conturbados de perseguições, aqueles que são bons deveriam ficar encolhidos e amedrontados, incapazes de qualquer ação. Evidentemente que não. Esses tempos conturbados de perseguição dão aos que são bons testemunharem com coragem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo.
aquela doutrina que ele ensinou e que é comunicada por meio da sua igreja ao longo dos tempos, né? Então, jamais que os bons, os justos, os fiéis devem ficar encolhidos e amedrontados diante dos tempos tenebrosos, né, que às vezes se apresentam a eles. Ao confirmar que as portas do inferno, né, jamais prevaleceriam contra a sua igreja, nosso Senhor Jesus Cristo deixou bastante claro para nós que ela não somente será invencível nele, mas também será sempre triunfante. Então, os períodos de perseguição nos convidam a depositar uma fé inquebrantável em Cristo e em sua igreja, mas também amá-los, né, sempre mais de um modo especial. Um grande cardeal chamado Gomar, ele diz o seguinte: em tempos de grandes prevaricações, até os bons se tornam tíbios. Contudo, em meio às defecções e tibiezas, perseverarão os fortes, os que guardarem a fé e os bons costumes cristãos. Estes se salvarão. Quem perseverar até o fim será salvo. Sendo constantes, obtereis a salvação. Então, peçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo o dom da fortaleza para que também nós não venhamos a fraquejar em nossa fé, em nossa constância, em nossa perseverança na defesa daquilo que nos é tão caro, né? Que é ter em nós a fé recebida dos apóstolos, que nós recebemos na comunidade cristã por meio do batismo e que muitas vezes corremos o risco de facilmente negar esta fé por conta, né, de ventos de doutrina, de perseguições e de tantas outras circunstâncias históricas que se nos apresentam. Mas a Igreja de Cristo, como disse, ela é invencível nele, porque é ele quem a conduz na história. Então, jamais que desanimemos, jamais que deixemos fraquejar perante os obstáculos que se nos apresentam, e seja sempre Jesus o nosso auxílio e a nossa proteção. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Oh